Vamos começar. Como calcula, eu analisei e estudei, na medida do tempo que fui tendo e das minhas capacidades, várias afirmações que foi produzindo ao longo da sua grande pesquisa e dedicação a este assunto. Eu começava por lhe perguntar uma primeira frase que encontrei, até começando cronologicamente pela que encontrei mais distante no tempo, uma frase do seu blog Causa Nossa, de 23/4/2008, sobre o título Paulo Portas, a impunidade não pode continuar 4, e diz assim: também foi a incúria, no mínimo, de Paulo Portas, à frente do Ministério da Defesa, que explica como é que foi assinado um contrato de 450 milhões com Augusta Westland para a aquisição de uma frota de 12 helicópteros EH-101. Sem um contrato paralelo de manutenção e operação dos aparelhos, dos quais agora alguns são canibalizados para pôr os outros a funcionar. Eu gostava de lhe perguntar se mantém ou se quer corrigir esta afirmação que fez. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigada pela sua pergunta e muito obrigada pela oportunidade que me dá de a corrigir. Nessa altura não tinha dados ainda, que posteriormente recolhi. Que quanto à factualidade é um facto, esta Comissão tem estado a tratar disso, de todas as insuficiências e as deficiências e os eventuais problemas relacionados com a compra dos EH-101, mas isso de facto não pertence ao tempo do Dr. Paulo Portas. Isso foi-me dito na altura por uma fonte militar, mas mais tarde eu vim a apurar que de facto não era uma responsabilidade do Ministro Paulo Portas. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada. Muito obrigada. De facto, a responsabilidade neste caso é do Ministro Rui Pena. E este post, digamos assim, terminava com uma expressão que dizia: agora a resposta está aí, nos aviões parados e avariados, mas avariadas não estarão provavelmente as continhas bancárias de alguns senhores envolvidos no negócio. Estes senhores, suponho eu, são da Augusta Westland, mas já não é o Dr. Paulo Portas, é o Dr. Rui Pena, é a continha bancária dele. É com certeza necessário apurar, mas eu estava, possivelmente, nessa altura já estava a interessar-me pelo caso dos submarinos. E naturalmente que, enfim, isso certamente explica porque eu fiz também a associação ao Dr. Paulo Portas. E a referência às continhas, certamente tem a ver com outras aquisições que foram feitas no tempo em que o Dr. Paulo Portas foi Ministro da Defesa e é que espero termos a oportunidade também de discutir os factos. Sra. Deputada Cecília Meirelles. Com certeza que será. Eu continuo sem perceber aqui uma coisa, porque aqui há duas acusações. Uma é de incúria, no mínimo, e a outra é de continhas, que eu suponho que seja de corrupção, vamos chamar as coisas como elas são. E aparece o nome do Dr. Paulo Portas como responsável em ambos os casos. Ora, o Dr. Paulo Portas não teve rigorosamente nada a ver com este negócio que a Sra. Deputada fala. Portanto, eu pergunto se devo substituir Paulo Portas por Rui Pena, que foi o responsável político, passando ele a ser responsável pela incúria e pela corrupção, ou se os helicópteros são só um pretexto para acusar o Dr. Paulo Portas destas duas coisas. Sra. Deputada, já lhe expliquei que na altura em que eu estava a fazer essas investigações já estava bastante influenciada pelo que tinha apurado relativamente a outros negócios feitos no período em que o Dr. Paulo Portas foi Ministro da Defesa e que é posterior ao Dr. Rui Pena. Aliás, tinha sido uma grande oportunidade para, justamente, analisando os problemas que já se verificavam relativamente aos EH-101 e a outro equipamento de defesa anteriormente adquirido, para justamente corrigir e eventualmente encaminhar para as autoridades judiciais competentes investigações que seriam pertinentes. Obrigado. Sra. Deputada. Eu também acho que teria sido uma excelente oportunidade para o PS, em vez de estar à espera que o Dr. Paulo Portas viesse depois corrigir, começar por não ter errado. Mas já percebi também que no Partido Socialista, quando se erra, não é habitual pedir desculpa, tanto mais que a Sra. Deputada errou aqui manifestamente numa acusação que fez de um facto que manifestamente não aconteceu e também não nos consta que algum dia tenha pedido desculpa. Mas bom, passemos então... Se me dá licença, Sra. Deputada, não tenho qualquer dificuldade em pedir desculpa porque já disse que errei. Eu devo dizer-lhe que acusações, insinuações,
calúnias, difamações, ouvi muitas. Em relação às provas e aos factos é que, para ser franca, vi muito pouco, para não dizer mesmo que não vi nada. Até porque de cada vez que se perguntava alguma coisa ou tentávamos ir ao fim a alguma coisa, aquilo a que chegávamos eram fontes militares, fontes civis, fontes esquecidas ou então notícias de jornal, que manifestamente não me parece que sejam meios de prova. Aquilo que eu vi foi sobretudo aquilo que todo este processo à volta das aquisições militares tem sido, aliás, já muito antes desta comissão de inquérito, tem sido ao longo destes anos, e que é baseado em várias técnicas. Primeira, e não quero de maneira nenhuma ser deselegante, mas as coisas são aquilo que são. A primeira tem a ver com mentiras. Mentiras factuais. Coisas que são completamente falsas. Por exemplo, foi aqui afirmado que o Dr. Paulo Portas contratou a ESCOM, é completamente mentira. Foi aqui afirmado que o Dr. Paulo Portas, enquanto Ministério da Defesa, lhes pagou 30 milhões de euros. É completamente mentira. E mais, voltou a ser afirmado aquilo que já tinha sido, aliás, dito pela doutora Ana Gomes em 2008, mas voltou aqui a dizer que fonte militar lhe tinha dito que mal Paulo Portas se meteu a negociar o contrato, fez entrar a ESCOM ao barulho e, naturalmente, mais gente, e o contrato passou a custar mais ao Estado para pagar luvas de partidos. Ora bem, há uma coisa que nós sabemos, é que a ESCOM entrou em 98 e o Dr. Paulo Portas entrou em 2002. Portanto, o Dr. Paulo Portas não fez a ESCOM entrar em contrato nenhum. Portanto, das duas uma, ou isto é tudo completamente mentira, ou se esta parte de que alguém fez entrar a ESCOM para receber luvas para partidos, esse alguém, se é alguém do Governo, é alguém do PS, e portanto a senhora só pode ir procurar as luvas ao seu partido, porque elas só podem estar lá. Se esta parte for verdadeira, se não for mentira, então as luvas estão no PS. E não deixa de ser curioso que a senhora lá não as procure. Bom, e em segundo lugar, segunda técnica, que são as omissões convenientes. Nós pegamos aqui numa coisa que será o diário de um cônsul que saiu na imprensa, eu não tenho conhecimento se é verdadeiro ou falso, só sei que saiu na imprensa na Visão. Ele fala no Dr. Paulo Portas, isto é muito suspeito. E fala também no Dr. Durão Barroso, é muito suspeito. Eu acho graça, é que neste diário também se diz, 18/8/1999, telefonema do Sr. Haun, que já foi aqui falado, por causa das propostas de contrapartidas e do meu encontro com o Sr. Dr. Veiga Simão, anterior Ministro da Defesa. É curioso, não é? Quando os mencionados são do CDS ou do PSD, fala-se muito neles. Quando são do PS, nunca se fala e mete-se assim por baixo dos papéis e faz-se de conta que não se passa nada. Que é uma técnica que eu diria que é da insinuação, que é, entrou dinheiro nas contas do CDS, com um donativo, aliás, com um recibo que ficou famoso, e ficou famoso por razões que me parecem óbvias e que certamente nenhum de nós defenderá. O Sr. Deputado já se fartou de falar desse recibo. Deixe lá. Nunca terá dito o nome, mas eu vou-lhe já perguntar uma coisa, porque os senhores deputados e a senhora eurodeputada concluam, isto foi a ESCOM de certezinha, este dinheiro veio da ESCOM. Aliás, não sei para que é que querem seguir o dinheiro dos fundos, porque já sabem que ele está nas contas do CDS, e eu tenho várias afirmações dizendo isso, não sei para que é que querem saber. Agora, eu vou-vos dizer, eu dei-me ao cuidado de ir ver as contas do PS na rubrica Depósitos Bancários e Caixa, que foi onde apareceram estes donativos, e vi que em 2004 no PS diz lá 183.620 euros. Em 2005 diz 1.084.730.000 euros. E em 2006 diz 3.052.655 euros. Se eu aplicasse às contas do seu partido a lógica que a senhora deputada aplica às contas do meu, dizia imediatamente, isto significa que em 2004 o PS não estava no governo e quando passou a estar no governo, 2 anos depois, tinha 16 vezes mais de depósitos bancários e caixa, e depois só podia concluir, foi a ESCOM de certezinha. Se os jornalistas, ou seja quem for, faz afirmações como se fossem verdade, sem qualquer tipo de prova, facto ou fundamento que a justifiquem, bom, eu quando muito posso ficar indignada, mas nada posso fazer. Agora, não sou eu obrigada a achar que isso é uma verdade escrita em pedra, mesmo quando tenho documentos à minha frente que me provam exatamente o contrário, como é aqui o caso. Os tais documentos que a senhora diz que desapareceram estão aqui descritos à exaustão e sem problema nenhum. Mas já agora, e em relação àquilo que é o custo para o Estado, que é de facto muitíssimo relevante, porque não é um swap, são 4, mas são 4, são 5. Sendo que não é essa a questão. Nós estamos a falar de uma taxa de juro para o financiamento da Euribor mais 0,25.
No tempo do Partido Socialista, antes disso, nós estávamos a falar no leasing com que se pretendia financiar a Lei de Programação Militar numa taxa de 7%. E mais, e estávamos a falar, não havia de facto leilões bancários. Sabe o que é que havia? Havia umas empresas veículo, detidas pelo Estado e pelos principais bancos portugueses, cujo nome e designação é Subloc, e que pode calcular, como imagina, que praticavam taxas de juros bastante mais altas, porque quando se tem os principais bancos tem-se uma coisa chamada cartelização, que aumenta a taxa de juros, e contra a qual eu nunca vi nem a senhora eurodeputada, nem ninguém no PS indignar-se. Portanto, quando estão todos os bancos na mesma empresa com o Estado a praticarem taxas de juros altas, está tudo bem. Mas se for o Dr. Paulo Portas a fazer um concurso, e um concurso transparente para escolher a taxa de juros mais baixa, ela já é uma vergonha. É, de facto, extraordinário. E, por último, e em relação à questão dos documentos, bom, nós temos aqui não só os contratos de financiamento, que também afirmou que tinham desaparecido, não desapareceram, tanto mais que estão nesta comissão, como temos também claramente no nosso espólio tudo o que diz respeito à seleção deste consórcio. E mais, e porque o meu tempo já estou a acabar, já agora, em relação à MAN Ferrostal e àquilo que foi o preço pago ao consórcio GSC, também lhe devo dizer que a taxa de juros que havia era de 3,5 ao ano. Aquela que estava prevista no tempo do Partido Socialista na Best and Final Offer de 2000 era de 5% ao ano, sendo que a do leasing, volto a repetir, era de 7%. Portanto, já vemos que nós em taxas de juros não podemos estar mais à vontade, porque elas comparam bastante bem e nota-se até alguma duplicidade de critérios, para utilizar um eufemismo, como calcula, quando se analisa este assunto. Terceira técnica, que é 2 pesos e 2 medidas, que foi o Dr. Paulo Portas. As cláusulas de indemnização por incumprimento, sobretudo por incumprimento nas contrapartidas, são inaceitáveis. Já chegamos à conclusão que elas, na realidade, foram negociadas por responsáveis do PS, que até assinaram com os concorrentes termos de contrapartidas e mais, até assinaram listas de contrapartidas. E, bom, agora foi preciso corrigir. Como, aliás, o recurso a tribunais arbitrais foi preciso corrigir. A culpa é do Dr. Paulo Portas porque ele não corrigiu. Ou seja, em relação aos autores daquilo que está mal, a senhora eurodeputada, são seus camaradas, dá-lhes pancadas nas costas, candidatam-se juntos ao Parlamento Europeu, enfim, é uma festa. Em relação ao Dr. Paulo Portas, é um culpado, é um malvado porque não corrigiu o que eles tinham feito, tinha a obrigação de ter corrigido. Convenhamos que a lógica não será exatamente a mesma, é um bocadinho estranho. Mas também em relação, por exemplo, àquilo que são a promiscuidade ululante entre Grupo GES, ESCOM, consultora do concorrente alemão, e BES, financiador do Estado. Financiador do Estado, aliás, escolhido em concurso. Mas, em todo caso, promiscuidade ululante. Bom, já quando estavam os principais bancos e o Estado juntos numa sociedade veícula para fazer uma locação, um leasing, e, aliás, com taxas de juros bastante superiores às que foram conhecidas, isso já não é promiscuidade ululante entre o Governo e o setor financeiro e os bancos. Aí já não há promiscuidade nenhuma. E outras coisas mais recentes que se passaram. Eu posso me lembrar, assim, citando de cor, por exemplo, uma PPP para a construção da autoestrada da Beira Alta e da Beira Litoral. PPP, Estado e a Ascendi. A Ascendi é também ela do BES e do Grupo Motengil. Quem é que vai financiar esta PPP? É o Banco Espírito Santo. Pergunto eu, já não há promiscuidade ululante? Com o engenheiro Sócrates já não há promiscuidade ululante. O banco é o mesmo, a lógica é a mesma, mas num lado há promiscuidade ululante e no outro não há promiscuidade nenhuma, nem há necessidade nenhuma de investigar. Em relação aos corruptos, bom, claro que eu, se souber que há corruptos no meu partido, no partido dos outros, fora do meu partido ou do partido dos outros, se tiver algum indício, direi, aliás, não lhe direi assim, porque não tem pés na cabeça, direi ao Ministério Público ou à Polícia, que é quem tem que dizer isto, parece-me que é óbvio, e que todos concordaremos. Mas há uma coisa que é óbvio que há opiniões mais incómodas e outras mais cómodas. E é óbvio também que todos à volta desta mesa teremos opiniões, mas eu estou convicta, senhora eurodeputada, que se aplicar a mesma lógica que aplica ao CDS e ao PSD, ao PS, vai descobrir que vai ter que passar muitos meses no rato a investigar. E eu tenho até a esperança que o faça. Há um lado de mim que acredita que o fará. Porque aí vai ter que retirar uma consequência
que não vai ser só a opinião que vai ser incómoda, é a consequência que vai ser incómoda para si, mas eu até estou confiante na sua coragem de a retirar, é que vai ter que cortar com o PS e vai ter que abdicar do lugar que ocupa. Para surpresa do Sr. Deputado José Magalhães, que achou que vinha para esta comissão tirar coelhos da cartola, a única coisa que tem tirado da cartola são dirigentes do PS, políticos do PS, ministros do PS. Cada vez que puxam um fio, e designadamente em relação aos submarinos, sai um pai do PS, uma mãe do PS, um avô do PS, uma avó do PS. E mais, e quando continua a puxar o fio quanto ao que aconteceu depois, também saem os filhos do PS e os netos do PS. Todos os caminhos nesta comissão têm ido dar ao PS. E daí a necessidade do Partido Socialista de criar incidentes. Foi o PS sim que decidiu comprar os submarinos e foi o PS sim que abriu o concurso para comprar os submarinos e foi o PS sim que definiu o enquadramento contratual de contrapartidas como o Sr. Deputado disse há 5 minutos atrás, é ainda hoje aquilo que rege todos os contratos respeitantes às contrapartidas dos submarinos. Portanto, foi o PS, sim. E é preciso não esquecermos isso. Embora o Sr. Deputado José Magalhães depois tente lançar aqui cortinas de fumo e criar casos atrás de casos com os escritórios de advogados. Primeiro o problema era que o escritório era o servo. Depois descobrimos que havia muito mais ministros do PS a terem contratado o servo até do que ministros da maioria. E então agora o problema é que a DGAI já não contratou o escritório servo e já tem outros escritórios. É fantástico, nós vamos passando de caso para caso, de insinuação em insinuação, sem nunca chegarmos a facto nenhum, porque todos os factos nos conduzem ao PS. Eu, quando consultei este debate da LPM, encontrei várias declarações é muito discutida a capacidade submarina e o PS diz, em alguns momentos, que a proposta de lei também não pode ser votada favoravelmente porque há um retrocesso em diversos programas, há uma quebra na capacidade submarina e depois outro senhor deputado José Lelo, diz não devemos votar a favor, por vários motivos, e um deles é porque o Sr. Ministro Paulo Portas, também resolveu reduzir o número de submarinos a adquirir de 3 para 2, como se a bitola anterior de 3 tivesse sido uma bizarria e não doutrina oficial. E mais continua à frente, ao fazer esta opção, colocou-nos ao nível da Argélia, que tem 2, e esqueceu-se de nos colocar ao nível da Holanda, da Dinamarca e de outros países que têm mais de 2 submarinos para garantir uma operacionalidade sustentável. Havia 3 negócios muito concretos na altura em cima da mesa, que era, se bem me lembro, a renovação da frota da TAP, o TGV e a OTA, creio eu, a construção de um aeroporto, do novo aeroporto. O que eu lhe perguntava, em primeiro lugar, e porque nos disse isso, é que na altura achou que poderia haver um inquérito, mas que alguém o tentou travar. A primeira questão que eu lhe colocava é quem é que tentou travar o inquérito? Sr. Deputada, eu referi aqui que ocorreu como, digamos, a forma mais séria de tratar o assunto que tinha chegado às mãos relativamente à compra de aviões e à disponibilidade da Airbus de cooperar ao nível industrial, que esta situação merecia que alguém aprofundasse isso um pouco mais, que apurasse um pouco mais, que estava fora da nossa capacidade. E portanto, a questão foi esta. Não a uma comissão de inquérito, porque é impensável que o grupo aprove uma comissão de inquérito. Portanto, fiquei, claro, esclarecido sobre essa matéria. E coloquei a questão, e se a proposta for de enviar o processo ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas nos diga se o Estado foi suficientemente diligente nesta vultosa aquisição, porque a senhora deputada, estamos a falar do maior investimento feito na história do país em termos de aquisição de equipamento, a compra daqueles, não sei quantos aviões, 2.500 milhões. Portanto, era a maior compra que tinha sido feita até à altura. Era impensável para mim, era impensável para a ICEP, para a CIP, que um negócio destes, quando o próprio Ministério da Economia já tinha decidido que a aquisição de aviões da TAP deveria ser integrada numa estratégia de um cluster aeronáutico. Era impensável que este assunto passasse entre os pingos da chuva. Mas, obviamente, e a senhora deputada não peça agora para fazer aquilo que não desejaria, essa questão tornou-se óbvia para mim. Foi-me dito, não, comissão de inquérito é impensável porque vai ser presidida por alguém que não é... E disseram-me logo, esquece isso, porque isso é uma maluquice. Portanto, não vai haver comissão de inquérito nenhuma sobre esta matéria.
Sr. Deputado, precisa que eu seja mais explícito? Num breve apanhado que fiz aqui na internet, encontrei algumas notícias da altura. Encontrei uma frase sua que até me impressionou pela frontalidade com que o disse, mas disse, e eu cito: já recebi telefonemas a dizerem-me que, pela minha coragem, assinei também a minha sentença e que serei menos um deputado na próxima legislatura. O que eu lhe pergunto é se isto foi uma espécie de uma premonição que de facto se cumpriu. Houve uma altura que um jornalista me colocou a questão nesses termos, nos termos se isso não era, digamos, se eu não estava a agir contra os meus interesses, porque tinha tido contactos com várias pessoas, amigos, que me diziam, mas isto é um suicídio. Eu dizia, mas suicídio como? Eu sou um deputado da nação, não sou um vereador da Assembleia da República. Portanto, eu tenho uma responsabilidade. E, agora, se isso teve a ver ou não com o facto de fazer parte das listas, é possível, provavelmente não. Há muitos candidatos, como sabe, cada vez que há a formação de listas há imensos candidatos, e já tive a oportunidade de dizer isto até na SIC, que teria sido provavelmente extremamente desconfortável para mim ter sido deputado na legislatura seguinte e desconfortável também para o grupo parlamentar. Portanto, ainda bem que as coisas ficaram assim. Senhor, obrigado. Senhora Deputada. Desculpe, mas desconfortável porquê? Não querendo naturalmente ser indelicada com a minha pergunta, mas... Sr. Deputado, eu tenho que explicar o desconforto que era para um deputado do Partido Socialista ser o coordenador de um grupo que questionava os ministros. Penso que não é difícil perceber que esta situação é extremamente desconfortável. Houve uma altura em que me pediram para retirar a proposta de envio do processo ao Tribunal de Contas, porque me garantiam que o Sr. Ministro dos Transportes viria aqui para esclarecer. Ele veio, disse o que tinha para dizer, eu considerei que não estava esclarecido. A senhora deputada acha que esta é uma situação confortável? Conhece algum deputado que aqui alguma vez tenha estado numa situação deste género? Portanto, esta é uma situação altamente desconfortável. E sabe o que é que acontece aos deputados quando estão em situações deste género? Senhora Deputada. Não sei se para responder neste caso. Não. Isso, conheço alguns, em alguns casos imagino que de facto desconfortáveis, noutros mais confortáveis. Não, mas perceba que eu fico um pouco perplexa, porque o PS demonstra agora uma enorme vontade de ser esclarecido sobre toda esta questão das contrapartidas, vontade essa, aliás, que tanto o PSD como o CDS viabilizaram, e portanto faz-me alguma confusão que na altura em que o PS era governo e, portanto, tinha a faca e o queijo na mão até para agir e para executar tudo aquilo que descobrisse e que conseguisse averiguar, não tenha tido nem essa vontade, nem sequer tenha viabilizado a ida deste relatório para o Tribunal de Contas. Aquilo que eu perguntei ao Sr. Dr. Ventura Leite tem a ver com a ida do relatório e a remessa do relatório ao Tribunal de Contas, que sim foi votada favoravelmente por todos os deputados, exceto um que se terá abstido na Comissão de Economia, mas foi inviabilizada por todos os deputados, à exceção do Dr. Ventura Leite, do PS, na Comissão de Economia. Eu lembraria que é esta a questão que aqui está. E, portanto, eu perguntava-lhe mais uma vez se é ou não verdade que os deputados do PS na Comissão de Economia de então inviabilizaram a remessa ao Tribunal de Contas do seu relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada. Doutor, faça favor. Sr. Deputado, eu vou repetir o que já disse. A proposta foi chumbada por maioria dos deputados. Se esta comissão provavelmente será a última que se debruça sobre este problema, se ao fim destes anos todos, de saber que este é um processo estranho, se não consegue produzir uma conclusão politicamente relevante, então é porque os deputados, não quer dizer que os deputados que estão aqui, mas os deputados do Parlamento também não estiveram à altura das suas responsabilidades ao longo destes anos. E dito isto, quero agradecer a honra de ter aqui estado e a oportunidade de voltar a falar deste assunto e deixar o voto de que seja a última vez que se fala desta matéria. Muito obrigado a todos.